Irmãos, eu tenho uma mensagem poderosíssima, mas poderosa, algo de Deus, que sabe que pode mudar o seu percurso de uma vez por todas da sua vida. Eu creio que esta manhã jamais será a mesma, porque Deus, Ele vai te dar uma arma, não somente uma arma, mas um arsenal de armas para você vencer. Porque nós sabemos, irmãos, que muitas vezes nós não temos vencidos, porque nós temos acreditado na mentira, acreditado nas coisas que não são. E Deus, Ele quer que você venha receber a verdade. Por que que muitas vezes Jesus não pôde fazer milagre na sua cidade? Porque as pessoas olhavam para Jesus e viam que Jesus era o filho de José, filho de Maria, não é? Porque eles estavam no físico. E a palavra de Deus diz que o homem natural, ele não pode entender as coisas que vêm do Espírito, mas somente aqueles que têm o Espírito de Deus e discerne espiritualmente. Porque o homem, ele anda pelo certo, o que é certo, o que é errado. Ele anda pela razão e pela lógica. Mas, para entender as coisas de Deus, você tem que ir além disso. Porque pela razão, como que Deus pode curar? Como que Deus pode abrir os olhos do cego? Com a lógica não tem. Mas através do Espírito de Deus, nós podemos todas as coisas. Amém? Eu convido você, nessa hora, a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 10. Irmãos, olha, Deus tem trazido um temor no meu coração tremendo para essa mensagem de hoje, porque da mesma maneira que eu sei que Deus mudou a maneira e o jeito a maneira de pensar, Deus também vai poder mudar a sua. E eu creio que essa é a mensagem mais importante que eu vou estar trazendo para você aqui hoje. Então você fique atento, porque o inimigo, ele vai querer roubar a sua atenção. E se você deixar que ele tire sua atenção daquilo que Deus tem para falar para você, você vai sair daqui da mesma maneira que você entrou. Amém? Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, então, capítulo 10, do versículo 3 ao 5. Todos acharam? Pois, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para destruição das fortalezas. Derrubamos raciocínios e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Amém? Convido você a fechar os seus olhos nessa hora e colocar sua mão na sua cabeça, meu irmão. Quero orar com você. Senhor Jesus, ó Pai, eu peço que o Teu Santo Espírito, Pai, estejamos agora nesta hora trazendo cativo todo pensamento ao Espírito Santo de Deus. Que a nossa alma venha se aquietar e saber que o Senhor é Deus. Que o Senhor venha falar nos nossos corações. Não permita, ó Deus, que venha a nossa alma, a nossa mente venha dispersar para outras coisas, ó Pai, que não são do Senhor. Mas que nós venhamos nesta manhã receber a Tua palavra, a palavra da verdade, gerando vida, gerando transformação. E, ó Deus, ó Pai, desfazendo todas as obras do diabo contra a nossa mente, contra o nosso entendimento, no nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Meu irmão, eu quero dizer para você que todos nós, todos, estamos em uma guerra. E a nossa guerra, ela é muito mais elevada e mais
alta do que nós podemos imaginar. A Bíblia diz que nós temos um oponente, um adversário que ele guerreia contra nós constantemente. Sabe para quê? Porque ele quer que você não receba aquilo que Deus tem para a sua vida. Ele é o 24/7, né? Sabe o que é 24/7? É 24 horas por dia e 7 dias na semana tentando nos destruir. E ele é chamado de diabo. A Bíblia diz que ele é o pai da mentira. Ele leva as pessoas a crerem em coisas que não são reais. E a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E o mundo lá fora, ele tem manipulado as pessoas, a maneira de pensar, a maneira de agir, a maneira de crer. Mas eu quero dizer para você hoje que você vai sair daqui com a sua mente transformada, com o seu entendimento aberto para as verdades de Deus, que você venha policiar aquilo que Deus fez na sua vida. A palavra de Deus diz que nós temos a mente de Cristo. Por quê? Porque Cristo, ele está ligado nas coisas lá do alto. E o inimigo quer que nós venhamos a ligar nas coisas que são da terra, porque as coisas da terra, ela está adversa à vontade de Deus. Amém? Então o plano de Satanás, meu querido, é nos destruir. Nos destruir a maneira que nós vivemos. Até você, crente, ele quer que você não crê nas promessas de Deus. Imagina se o Jânio não tivesse entrado aqui com dor, e aquilo que está acontecendo com ele, pode ser algo realmente no físico, mas o inimigo aproveita dessas fraquezas na carne, e ele vem trazendo opressão, para que você creia que você está realmente enfermo, para que você não somente está enfermo nesse lugar, mas que venha acreditar em outras coisas piores do que essas. Irmãos, nós estamos em uma guerra. Observa o que nós acabamos de ler. As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Derrubamos raciocínios e toda altivez que levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo o quê? Todo pensamento à obediência de Cristo. Onde que está as fortalezas do inimigo? Aonde que ele tenta alojar? Onde que ele tenta acampar e fazer morada? Meu querido, eu quero dizer para você que enquanto você estiver vivendo aqui na terra, todos os dias da sua vida, você vai ter que vigiar a sua mente. Porque a sua mente, ela precisa de ser convertida todos os dias. O nosso espírito, ele está pronto, mas a nossa mente, ela precisa de ser transformada. Transformada, renovada, todos os dias. Aquilo que eu falei antes para vocês. Você faz força para pensar em coisa ruim? Para pensar para você ver. Não faz, os pensamentos vêm. E quando você vê, você está naquela onda e está viajando. Imagina pessoas que vivem o tempo todo dessa maneira. A Bíblia diz que nós não andamos aquilo que vemos e nem sentimos, mas nós andamos pela fé. Amém? Então nós precisamos de saber quem é o nosso adversário e saber onde que ele tenta, não é? E onde que ele atua com essa batalha. Porque essa guerra ela é constante. E onde que é o campo de batalha? Eu te pergunto, onde que é o campo de batalha na sua vida? Na mente. Diga para o seu irmão, o campo de batalha é na minha mente.
Mas eu creio que Deus me deu uma mente renovada. E a partir de quando eu aceitei o Senhor me deu a mente de Cristo para pensar nas coisas do alto e não crer nas mentiras que o inimigo tem lançado na minha vida. É um fato, irmãos. Você pode estribuchar, pode falar em línguas, você termina, passa um pouquinho, vem um pensamento que está totalmente contrário àquilo que Deus diz ao nosso respeito. E a gente precisa então de exercitar e disciplinar essa mente, que ela só inclina para quê? Para a carne. Paulo diz que a nossa carne, ela milita contra o nosso espírito, mas a nossa alma, onde que está a nossa mente, as nossas emoções, o inimigo ele vem trazer sentimentos que não são realidade na nossa vida. Quantos de vocês aqui já tiveram pressentimentos ruins? Não tem nada acontecendo, mas vem aquele sentimento ruim. Irmãos, você acha que é Deus que está trazendo isso na sua vida? Eu não creio que Deus ele traz nada ruim para você. A palavra de Deus diz que Ele é amor e paz. Amor e paz. Ele quer que você tenha paz. E uma paz que venha transbordar da sua vida. Mas sabemos que o inimigo, ele tem tentado cegar o nosso entendimento. Tem tentado obscurecer, trazer trevas, para que a luz de Deus não venha resplandecer na sua vida. Observe que aqui Paulo escreveu em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Olha só. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mesmo as pessoas ouvindo que Jesus é o Filho de Deus, Ele veio para nos salvar, para nos tirar da maldição. As pessoas eles até reconhecem que Jesus é o Filho de Deus, mas no seu coração, a revelação completa elas não têm. Sabe por quê? Porque o inimigo ele quer que você olhe para o físico. Outro dia eu estava dando um estudo. Olha só para você ver como que é a mente do homem. A palavra de Deus diz que Jesus vai voltar. Uma pessoa perguntou, será que Jesus vai voltar mesmo? Olha só, de onde vêm esses pensamentos? Quem que colocou esses pensamentos? O Espírito Santo de Deus, ele testifica no nosso espírito. Mas quando você dá a sua alma, né, os seus pensamentos, para o inimigo trabalhar, você vai crer aquilo que é o contrário de Deus. Aquilo que é o contrário das promessas que Deus tem para a sua vida. Então, meu querido irmão, o nosso campo de batalha, ela é travada na nossa mente o tempo todo. O nosso inimigo é o diabo, é o pai da mentira. Ele não somente quer trazer mentira para você, mas ele quer que você também propaga aquilo que ele faz. Quais são as armas que o inimigo usa? A mentira, o sofisma. O que é sofisma? Sofisma, irmãos, eu estava meditando hoje de manhã cedo. Assim que eu cheguei aqui nos Estados Unidos, quando você faz cartão de crédito, sempre chega várias cartas, várias propostas no correio, no seu nome. E a primeira vez, quando eu recebi uma carta, que eu abri um cheque, não me lembro se era 100 mil ou era $1 milhão. Você acabou de, congratulations, you won $1 million. Eu falei, meu Deus.
Aquele cheque no meu nome, eu falei, nossa, e está escrito o banco e tudo lá. Eu falei, rapaz, eu tenho que arrumar alguém para me ajudar para receber esse negócio. Aparentemente ali é um cheque, está escrito lá tudo, no valor, está no seu nome, está o código de barra embaixo do cheque, é um cheque. Mas aquilo ali é um sofisma, aquilo é um grande engano. É um cheque, está no seu nome, está o valor, mas aquilo não é verdade. O inimigo, ele quer usar a mentira com aparência de verdade, para que você creia. Foi desse jeito que Satanás tentou contra Eva. Foi desse jeito que ele tentou contra Jesus. Se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus, olha só para quem que ele estava falando. Se tu és o Filho de Deus, imagina para nós. Tem certas atitudes que você se depara, o inimigo ele pergunta, será que você realmente é filho de Deus? Parou a pensar nisso? Será que realmente você é filho de Deus ou é filho do diabo? Porque ele quer te lançar dúvida em cima de algo que você está fazendo. E sabemos, irmãos, que para você vencer o inimigo, você precisa de ter a verdade em seu favor. Irmãos, Jesus ele venceu o inimigo através da verdade. Por que Eva foi derrotada? Porque ela não estava firme na verdade. E o inimigo ele sempre vem com uma pequena palavrinha que se diz assim, se. Toda vez que algo vir na sua mente com essa palavra se, fica atento. Se. Porque o inimigo ele quer colocar dúvida. Não foi assim que disse Deus? Não coma de todos os frutos, de todas as árvores que está no jardim? E a mulher disse, de todas as árvores do jardim podemos comer, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não podemos comer e nela nem tocar. Eva não estava firme na verdade, porque Deus não havia dito para ela que não podia tocar. Falou que não podia comer. E se você acrescentar, influenciar algo em cima da verdade, é claro. Se você pegar uma garrafa de Coca-Cola e misturar água com café e colocar um pouquinho de veneno, está escuro dentro da garrafa de Coca-Cola, quando você olhar, você vai falar, é uma Coca-Cola. Mas toma. O inimigo, ele faz isso. Ele pega um pouquinho de verdade e coloca a mentira no meio para que você creia. Para que você venha a tomar ou a comer. O homem, ele creu no diabo e não creu em Deus, porque Deus disse para o homem, no dia em que comer desse fruto, certamente morrerás. E o diabo diz, será mesmo? Quem te disse isso? Deus? Ah, Deus está guardando o melhor para você. E não quer que você coma, porque você vai se tornar como Ele. Você vai ser Deus. Desse jeito que o inimigo, ele vem, sabe, trazer sofisma. Um pouco de verdade, com um pouquinho de mentira, traz destruição. Irmãos, se você puder, abre o seu livro de Provérbios, capítulo 23, versículo 7. Provérbios 23, versículo 7. Diz assim, esse versículo você tem que atar, colocar no seu coração e vigiar o tempo todo, porque essa mensagem desse versículo ela é muito poderosa e muito forte. Olha só o que diz,
Como o homem imagina na sua alma, assim ele é. Como que você imagina na sua alma? Como que você imagina a maneira que você é realmente? Aquilo que você pensa, isso você é. Em outra versão diz assim: como o homem pensa em sua alma, assim ele se torna. Você tem pensado realmente que você é um filho de Deus? Você tem pensado realmente que você pode todas as coisas naquele que te fortalece? Ou você tem pensado o contrário? Você tem pensado que o seu casamento é um fracasso? Ou você tem pensado o contrário? Sabe por quê, irmãos? Porque a gente precisa de analisar e observar o que nós estamos pensando. Você já parou para pensar o que você anda pensando? Você já parou para pensar o que você anda pensando? Se você fizer uma autoanálise daquilo que você está pensando, em cima da palavra de Deus, você vai ver que você está caminhando por caminhos que são caminhos de morte. E quem tem te levado a esses pensamentos? Quem? Satanás, ele tem o maior prazer que você pensa as coisas opostas de Deus. Só ele. Porque ele quer trazer mentira ao seu entendimento, na sua mente. E no momento que você crê nas mentiras, as coisas vão se tornar real. Por quê? A maneira que você imagina, assim você é, ou você se torna a ser. Então a gente precisa de pensar muito o que nós andamos pensando e vigiar e disciplinar essa alma infeliz que nós temos, que precisamos de renunciar todos os dias, até em sonhos, irmãos. Irmãos, você já sonhou coisas ruins? Coisas que não têm cabimento, coisas horríveis, coisas nojentas. Até no seu sono, o inimigo ele quer te perturbar, ele quer te oprimir. Talvez você é casado e tudo, mas você sonha com a mulher do vizinho. Acontece com qualquer um de nós, sem você querer. Mas quem que põe esses sentimentos? É Deus? É o diabo, meu querido? Porque ele quer lançar seta. Mas a gente precisa de estar vigilante até no sonho. Porque se você der vazão para aquilo que você sonha no dia seguinte, aquilo fica tão à flor da pele que você fica pensando. E os seus pensamentos, eles se tornam ação. Sabia disso? Tudo que você pensa, ele pode virar uma ação. Como que Davi fez? Ele estava passeando um belo dia e quando ele olhou, viu uma mulher desnuda. E ele pensou. O pensamento, o sentimento levou ele à ação. E essa ação trouxe um grande prejuízo na sua vida. E olha que o homem tinha um Espírito de Deus na sua vida. Era um homem que era ungido, tinha o Espírito de Deus. E o salmista diz que em certos momentos na vida dele, ele perguntava: "Ô minha alma, por que está tão triste?" Irmãos, quem que te condena? Deus te condena? Quantas vezes que a gente anda com aquela condenação na nossa mente, no nosso entendimento? Está vendo? Você é um fracassado, você não pode. Está vendo? Você é um pecador nojento. O diabo, ele quer te acusar o tempo todo.
Lá em Apocalipse diz que um dia o Senhor vai lançar por terra de uma vez por toda o nosso acusador que nos acusa dia e noite. E ele já é derrotado. Deus já escreveu aqui, meu irmão, ele já é derrotado. Mas talvez você coloque ele maior do que é Deus. Não creia na mentira, porque maior é Deus. Agindo Deus, quem nos impedirá? Sabe, quem vai conseguir lutar com Deus? Quem que é o machão? Meu querido, nós temos Deus em nosso favor. Ele quer que você creia na verdade. Ele quer que você caminhe por essa verdade. Ele quer que você realmente tome os pensamentos de Deus. Gostaria que você abrisse em Romanos capítulo 8, versículos 5 e 6. Graças a Deus, irmãos, que Deus, Ele tem poder para transformar, tem poder para renovar. O homem, ele não consegue, sozinho, a se transformar. Eu sei que os sanatórios, as clínicas, estão cheias de pessoas procurando os doutores da alma, os psicólogos, porque as pessoas têm crido na mentira, nas disfunções que têm causado através de coisas que o inimigo tem colocado em suas mentes. Gastam rios de dinheiro. Ela entra na clínica do médico e sai pior. Talvez ela tenha até uma melhora. Mas se você tentar trazer conserto para a sua alma sem o princípio, o qual é a palavra da verdade na sua vida, nada pode mudar. Nada. Nada. Romanos 8, 5 e 6 diz: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Seu pensamento anda alinhado com os pensamentos de Deus? Ou você tem tentado satisfazer a sua vontade? Porque quando você se satisfaz a sua vontade, você está inclinando para a morte. O Paulo está falando aqui em Romanos. Se você quer fazer, porque tem pessoas, mesmo elas sendo crentes, tendo o Espírito de Deus, elas querem andar por sentimento. Eu estou sentindo agora que não vou trabalhar, não. Estou sentindo agora que eu vou comer. Estou sentindo agora. É engraçado que a carne, ela inclina somente para aquilo que é o contrário de Deus. Ninguém sente. Eu estou sentindo que eu vou pegar todo o meu salário e dar para o pastor. Ninguém sente isso, né? Coisa estranha, né? Eu vou pegar o meu guarda-roupa e vou doar todas as minhas roupas. Estou sentindo que eu vou ajudar os pobres. Sua alma nunca quer isso. Está vindo um testemunho da irmã. Ela disse que comprou um vestido caríssimo. E ela nem tinha usado o vestido. E esse vestido estava lá no closet, no plástico, né? Aqueles que vêm do mall, né? No cabide. As irmãs sabem como que é o negócio. E ela estava vestindo a roupa, de repente, quando ela levantou os olhos, o que ela viu? O vestido bonito. Aí Deus falando com ela: está vendo? A irmãzinha que tem te ajudado tanto no ministério, você precisa de ajudar ela. Dê esse vestido para ela. Ela falou: peraí, será que esse negócio é certo? Será que é da minha cabeça? Será que é Deus mesmo? Aí, ela acabou desfazendo aquele pensamento e foi embora. Outra vez que ela voltou para vestir roupa, em outra ocasião,
Deus falou, fulano de tal tem sido tão bom no ministério, eu preciso fazer algo para ajudar ela. O que veio na mente dela? O vestido de novo. E qual que foi a reação dela? Mas de jeito nenhum. Irmãos, nós nunca estamos aptos para fazer. Porque o sentimento humano, em primeiro lugar, é egoísta. Começa desde criancinha. Tão interessante, né? Que tem pessoas que pensam que criança não tem pecado, né? Porque é tão inocente que vai lá e dá um tapa e toma o brinquedo do outro. Né? Toma o bico, toma a mamadeira, toma o brinquedo. Aí imagina um adulto, né? Aí o mal cresce. Aí ao invés de dar um tapa, dá logo um tiro, né? Para querer algo do próximo. Sabe, irmãos, então, a nossa alma, aquilo que nós queremos fazer é o contrário. Ninguém nasce querendo fazer o bem. Por quê? Porque o homem, ele foi, de certa forma, defraudado, ele foi destruído. Essa massa cinzenta que está na sua cabeça, sabia que o ser humano ele não usa a total potencialidade daquilo que nós temos? Nós usamos, né? 12, diz que até no máximo 14%. Mas por quê? Pois é, sou eu mesmo, né? Tem a mente de Cristo, amém? Aleluia! Sabe, irmãos, o homem, infelizmente, ele não usa essa potencialidade. Por quê? Porque o pecado trouxe negritude, trouxe trevas, sentimentos que são contrários de Deus. Porque é importante observar os nossos pensamentos, irmãos, porque a maioria das vezes estão completamente errados. Errados. A maioria das vezes estão errados. Você não precisa fazer nenhum esforço para pensar em coisa errada, mas para pensar nas coisas boas você tem que lutar. Nesse exato momento agora, o Espírito Santo de Deus está ministrando no seu coração, mas talvez você está pensando lá na panela, ou se não lá na casa de segunda-feira, a casa do piso xadrez, da cama alta, sabe? Ou se não no banco, ou se não no namorado, ou se não no filho, na panela, sabe? A pastora que teve aqui na quarta-feira, Deus falou comigo. Sabe, irmão, muitas vezes a gente perde o foco. A gente sai fora. E o que tenta nos tirar do foco? O inimigo, ele quer que nós perdamos o foco, aquilo que nós estamos fazendo. Porque no momento que você perde o foco, você não pode receber, você não pode entender o que é que está acontecendo. Talvez você está passando por uma guerra tremenda dentro da sua casa, enfermidade, criança, no hospital, sabe, problemas financeiros, e você pensa que o problema está ali, mas o problema ele está muito mais. Fala para ele que eu estou ocupado. Amém? Mas o importante, sabe o que é, irmãos? Graças a Deus que quando você aceita Jesus, a palavra de Deus diz que ele vivifica o espírito do homem que estava morto. Porque antes de você ter o seu espírito vivificado, a alma era o carro-chefe para dar as diretrizes na sua vida. Para você que não sabe, o homem ele se constitui de corpo, alma e espírito. Aquilo que é ruim, aquilo que não presta, sabe onde que está? Está na alma, não é no espírito. No espírito estão as coisas boas que vêm de Deus, o qual o Espírito Santo de Deus manifesta no nosso espírito. E muitas vezes Deus fala com você, mas você está tão agitado, tão preocupado, que você não consegue ouvir a voz de Deus. Imagina aqui,
com o som ligado, todo mundo conversando, e eu preciso de falar com o Luiz Cláudio no meio desse transtorno todo. Ô, Luiz Cláudio, ele não vai entender o que eu estou falando. Por quê? Porque a alma está tão bagunçada e ocupada, que Deus está falando e as pessoas não entendem. A gente precisa entender e falar para a nossa alma, para ela calar. Porque nós precisamos observar aquilo que o Espírito diz. Porque quando o Espírito Santo de Deus, ele comunica com o nosso espírito vai comunicar com a nossa alma, e ambos, né, caminham juntos, interagindo. Mas no momento que você anda só pela alma, você está andando contrário de Deus, fazendo a sua própria vontade. Por isso que a gente tem que pensar e dizer: Senhor, toma o teu trono na minha vida. Senhor, toma o teu trono. Não faça a minha vontade, mas faça a tua. Eu preciso tomar a minha cruz. Eu preciso renunciar à minha vontade. E deixar Cristo reinar em mim, meu irmão. Todos os dias e todos os momentos. Pensamentos bons atraem coisas boas. Pensamentos ruins atraem coisas ruins. Então é interessante, você que é pescador, né? Aqui é a igreja que é cheia de pescador, né? Quando você chega no lugar, você começa a pescar, e tem aquelas pessoas que é pessimista, né? Os irmãos sabem como que funciona. Você está lá, segurando a vara, com aquela fé, aí a pessoa pega e tira a vara, coloca de lado, começa a olhar para cima, fala: o tempo hoje está meio escuro, parece que vai chover. Aí passa um pouquinho, a pessoa vem e fala: acho que hoje o dia não é para peixe, não. E eu sei lá com a vara. Irmão, tem pessoas que contagiam o ambiente, não é? A atmosfera, não é, Tidônia? Não é? Mas sabe por quê, irmãos? Porque a gente fica olhando. A Bíblia diz lá em Eclesiastes, capítulo 11, é isso mesmo. Se você observar o vento, a tempestade, você nunca vai colher. Você tem que agir contra as circunstâncias. Né? Mas tem que chegar, nem que não esteja peixe lá naquele poço, eu vou pescar, nem que Deus coloque um peixe aqui, mas eu vou pegar o peixe. Amém? Porque muitas vezes, irmão, às vezes eu gosto de pescar sozinho, porque ali eu fico lutando contra mim mesmo, né? Mas quando você recebe um incentivo, né? Aí pronto, aí desmorona tudo. Mas quando você anda com alguém animado, você fala: rapaz, eu vou pegar, vou encher a caixa de peixe hoje. Né? Amém? E os irmãos pegaram muito peixe da última vez, né? Amém, Paulo? Diz que o peixe do Paulo foi tão grande, irmão, mas tão grande, que na hora que ele tirou o peixe do rio, abaixou pelo menos uns 2 metros, né, a água do rio. Não, segundo o Leandro, diz que a foto do peixe é tão pesada que pesa uns 5 quilos, né? Oh, Deus. Irmãos, imagina que nós estamos em uma guerra constantemente. Convido você a abrir a sua Bíblia aí em Efésios capítulo 6, versículo 12. 6:12. A Bíblia diz que a nossa luta, ela não é contra carne nem sangue, sim contra os principados e potestades, principados da maldade, não é? Aquilo que faz o quê? O bem ou o mal? O mal. O mal, ele está lutando contra nós.
Quer dizer para você que a sua luta, a sua guerra não é contra o seu vizinho. Mas ele vem trazer pensamentos, injetando mentiras. Né? Injetando mentiras na sua mente. Ele vem, a Bíblia diz que o principado ele domina o ambiente, o local, a cidade, o país. Todo lugar existe uma potestade, um principado. Na África tem um principado que domina aquela região. E você vai ver algo comum, que é a pobreza, que é a miséria. Por quê? Porque o principado ele governa naquele lugar. E por outro lado, nós conhecemos que a América é um lugar próspero, que tem em sobra. Então aqui existe um principado que ele age na área da luxúria, na área, né, das pessoas da preferência para o dinheiro, para o materialismo. Tem pessoas que, quando não tem nada para fazer, ele vai para o mall gastar sem necessidade. Isso é o quê? Um principado que tem oprimido as pessoas para elas gastar além daquilo que precisa. Se compra uma roupa, não está satisfeito, eu vou comprar outra. E sabe o que acontece? Os irmãos é testemunho. Quantos que vocês já até ganharam, né? Sapatos que nunca foi usado. Roupas que ainda está na etiqueta. O que é isso? O inimigo, ele tenta oprimir as pessoas também com esse lado. Então a gente sabe que os principados e potestades eles estão agindo nas regiões e também na nossa mente. Então é interessante que Daniel, ele orou por determinado tempo e a resposta, ela não vem imediato. Porque quando ele orou, a mensagem, ela precisava de chegar até a Deus para responder, mas o anjo que pegou a mensagem, ele estava lutando com um desses principados. A Bíblia diz que um deles lutou ali contra o príncipe da Pérsia. E teve que chamar ajuda, né? O arcanjo veio lá e o derrotou e trouxe. Irmãos, quando você ora, você acha que o inimigo ele quer impedir as suas orações? Porque quando a sua oração é feita, o anjo de Deus, ele pega a sua oração e vai levar diante do trono. Mas para ele chegar até no trono, ele tem que passar por uma atmosfera, que onde os principados estão dominando. Então eles têm que guerrear, tão somente para ir, quanto para voltar. E nós precisamos de perseverar em oração, amém? Olha só, eu escrevi algo aqui. Muitas vezes, irmãos, nós brigamos, entramos em discórdia, talvez até com pessoas dentro da nossa casa, pessoas que nós amamos muito. Sabe por quê? Nós brigamos com coisas tão pequenas, que se você for parar para raciocinar e pensar direitinho, não tem cabimento. O inimigo, ele tenta lançar dardos inflamados, sabe? Para quê? Para entrar em contenda, porque ele ama quando uma família está em discórdia, em contenda. Sabe aquele momento que eu sei que tem pessoas que não gostam de certas coisas. Não tem ninguém perfeito, né? E jamais vai ser perfeito nessa vida. Mas você pode melhorar, isso eu te digo. Se você se esforçar, você vai melhorar, porque o Espírito Santo de Deus, ele nos ajuda. Mas imagina quando, principalmente os homens, né, chega cansado, aí ele pega e tira a roupa e joga para um lado. E aquilo, sabe, traz algo para o coração da mulher, que ela não gosta daquilo. Aí o que é? O inimigo já sabe onde está a sua fraqueza,
ele vai trazer o quê? Aquele sentimento, aquele pensamento, está vendo? De novo, outra vez, não acredito. Não, agora eu vou meter o pé na barraca, eu vou chutar o balde. Agora, se você parar a pensar, Deus tem nos dado o fruto do Espírito, que é domínio próprio. Mas nessa hora, aquela raiva de ranger os dentes, você não consegue suportar. Você acha que isso vem de Deus? Não. Aí o inimigo, ele pega e você fica com raiva e começa a gritar. Aí o marido teve problema no trabalho, você não estava sabendo. Meu irmão, é onde que prato voa. É onde que vem aquelas palavras lá do arco da velha, né? Por quê? Porque o inimigo, ele está trazendo confusão dentro da sua casa e você não está sabendo o que é o diabo. Você pensa que a sua luta é contra o seu marido ou contra a sua esposa. Ou contra o seu filho. Porque eu sei que criança chega a uma certa idade, ele vai ficando tranquilo, né? Quando você não dá trabalho para ele, ele vai abusar. Mas dá trabalho para ele, põe ele para lavar vasilha, para passar o veco, você vê que ele vai dar valor. Que ele vai saber o que é a organização. Mas quando não tem, ele vai chegando, joga a roupa para aqui, joga a roupa para ali, quero isso, quero aquilo. Né? Mas o que acontece? Há conflitos entre pais e filhos com o pai. Por quê? Porque o inimigo, ele coloca esses pensamentos, fala, está vendo que meu pé é careta? Eu peço isso para ele, ele nunca dá. Está vendo? Pai de fulano deu, mas você não ganhou. Aí fica... Eu quero também. Sabe que aí vai agir de uma forma, né? Oprimente. Sabe, irmãos? Mas Deus, Ele tem nos dado capacitação de controlar os nossos desejos. O Espírito Santo de Deus tem te dado isso. Mas se você não entender que a sua luta não é contra carne nem sangue, você constantemente vai bater na mesma tecla. Vai chegar um ponto que você não vai aguentar mais e nem a outra pessoa. E vai chegar o quê? A contenda vai levar à separação. Né? Tantas pessoas boas, né? Que você olha e fala, mas gente, por quê? Por causa disso. Quantos relacionamentos, né? Que 20, 30 anos, por pouquíssimas coisas, a pessoa acaba aí, separa. Porque foi o inimigo que trouxe sentimentos, pensamentos, que são o contrário da palavra de Deus. Para crer na mentira e não crer na verdade. Agora eu tenho uma boa notícia para você. Como posso ser próspero, feliz na minha vida? Ter os pensamentos de Deus dentro de nós, levando cativo os nossos pensamentos a Cristo. Filipenses, capítulo 4, do versículo do 6 ao 8. Olha só o que diz. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Amém? Quantos de vocês querem guardar os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus? Diga assim, eu quero. Senhor Jesus, eu recebo nesta hora a tua palavra, a palavra da verdade. Eu retenho na minha alma, no meu espírito, em nome de Jesus. Porque Deus, Ele tem paz. Irmãos, o que é isso?
O que está acontecendo quando o seu espírito não está em paz? Opressão maligna. Quando você está com medo, quando você está preocupado, quando você está ansioso, começa a orar. Isso não vem de Deus. Não é de Deus, meu irmão. Isso é do diabo. Ele quer colocar, deixar que você fica presa, porque o inimigo ele quer colocar uma fortaleza dentro da sua mente, para você andar angustiado, no meio da rua, onde quer que seja. Você não tem paz para dormir, para descansar. Mas nós precisamos levar cativo os nossos pensamentos, como a mente de Cristo. Você precisa de pensar nas coisas do alto, pensar nas coisas de Deus, nas promessas de Deus. Olha só que a outra parte diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, Filipenses 4, versículo 8 agora. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Pensai nessas coisas, meus queridos. Olha o conselho de Deus. Você quer ter êxito? Você quer ter vitória? Olha o que Deus disse para Josué. Josué capítulo 1, versículo 8. Não se aparta da tua boca o livro desta lei. Meu irmão, deixa a sua boca profetizar essas verdades. Não retenha, coloque para fora. Chama a existência. A palavra de Deus diz que Deus criou as coisas através da palavra. Começa a usar a palavra em seu favor. Começa a dizer: irmão, você acha que tem momento que eu não oro por mim e unge a minha cabeça? Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu profetizo as bênçãos do Senhor na minha vida agora. Pai, quebra agora, Pai, todo pensamento errado, tudo aquilo que não provém de Ti. Mas eu tomo posse das Tuas promessas. Meu Deus, Pai, eu trago cativo agora o meu pensamento ao Teu Espírito, Senhor. Deus, Pai, em nome de Jesus. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente fica preocupado. Quando a gente vê, a gente está oprimido. E não sabe por quê. Mas eu quero dizer, irmãos, olha, não aparta da tua boca, aquilo que sai da sua boca é que está cheio o seu coração. É isso que a Bíblia diz. Aquilo que sai da sua boca vem do seu coração. Se sai coisas ruins da sua boca é porque o seu coração está cheio de coisas ruins. Não se aparta da tua boca o livro desta lei. Antes, medita. Antes, pense nesta palavra somente durante o dia. Não? Dia e noite. Meu irmão, Deus está falando para Josué, você quer ser vitorioso, você quer conquistar, Josué. Então não aparta da tua boca esta palavra, mas medita nela de dia e de noite, 24/7. 24/7. O tempo todo. Olha, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás o quê? Prosperará o teu caminho e será bem-sucedido. Você quer ter vitória? Você quer ser sucedido? Então, retenha a palavra de Deus, pense na palavra de Deus, pense nas coisas do céu, profetiza as coisas de Deus na sua vida. Você será próspera, você vai ter prosperidade e abençoado em todos os seus caminhos. Olha só o que aqui o salmista disse, lá no capítulo 1, versículo 2. 1 e 2 diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. Antes tem prazer. Prazer. Irmão, a gente precisa de ter prazer na palavra de Deus. Meditar nela dia e noite.
E lá diz depois que você vai ser próspero. Sabe? Você será como árvore plantada junto a ribeiros de água. Tudo quanto você fizer, prosperará. Irmãos, muitas vezes nós gastamos tanto tempo com tanta coisa inútil e depois quer ter vitória. Você quer ter vitória assistindo novela da Globo sem ler a Bíblia. Ah, eu não tenho tempo, mas tem tempo para ficar 3 horas na internet, mas não tem tempo de ler a Bíblia. Você acha que aquilo que está ministrando lá vai te edificar? A Bíblia diz que os nossos olhos é a janela da nossa alma, não é? E nós precisamos vigiar, porque se nós fecharmos as portas para essas coisas ruins, não vai entrar coisas ruins. A gente precisa de abrir os nossos olhos para as coisas de Deus. Olha só o que diz aqui no Salmo 119, 148. Eu gostei muito dessa mensagem aqui, que Davi, acho que Davi, não é? Não me lembro. Os meus olhos permanecem abertos através das vigílias da noite, para que eu medite nas tuas promessas. Já parou para pensar? Você fica, às vezes, meditando nas promessas de Deus para a sua vida? Senhor, o Senhor diz que o Senhor vai me abençoar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, o Senhor é comigo. O Senhor é a minha sombra. Onde que eu for, a tua bênção me seguirá. Meu querido, acorda. Acorda para a vida e toma posse dessa verdade. Sabe? Não creia na mentira do diabo, mas levanta. Não deixa o inimigo fazer ninho na sua cabeça. O passarinho pode até passar, fazer alguma coisa em cima de você, mas não deixa ele fazer ninho na sua cabeça. Arranca um ninho aí e joga isso fora. Joga fora tudo que não presta, meu querido. E pense nas coisas de Deus. Medita nas promessas de Deus. Porque a palavra de Deus te garante a vitória. Você quer isso para a sua vida? Amém? Para encerrar, irmãos, quero que você preste bem atenção em algo. Observe a vida de Abraão e de Ló. O meio, o ambiente onde nós vivemos, nos atrai e também nos motiva a ter desejos, intenções, o ambiente no qual nós vivemos. Abraão, ele era um homem que andou por fé, em obediência a Deus, mesmo ele entrando em terras onde que havia povos idólatras, pessoas que adoravam outros deuses e tinham um costume totalmente diferente. Sabe que ele era um homem de altar, um homem que ele levantava um altar e adorava a Deus e guardava e preservava a sua mente. Mas o seu sobrinho Ló, a gente não vê na Bíblia que Ló nunca levantou nenhum altar a Deus. E teve um dia que os pastores, né, de Ló e Abraão entraram em contenda e eles tiveram de se separarem. E Ló, ele foi armando as suas tendas, né, na Campina do Jordão, até chegar em uma cidade chamada Sodoma. E ali ele viveu. E é tão interessante que, aparentemente, ele tinha o conceito das coisas de Deus, e as filhas dele permaneceram virgens, no meio de um lugar onde que a prostituição, a leviandade, os desejos impuros, a sodomia, pessoas que tinham, né, relacionamento do mesmo sexo, elas preservaram. Virgens. Deus então tirou Ló daquele lugar. A esposa dele, quando saiu, Deus falou: não olhe para trás. Ela pegou e olhou. Por que ela olhou? Ela saiu de Sodoma, mas Sodoma não tinha saído do coração dela, e ela olhou para trás. O ambiente contaminou a mente de Ló. Depois ele, mais para frente, com suas 2 filhas, e elas olhou uma para a outra e disse, né?
Nós não temos pessoas para nos levantar a descendência. Vamos embriagar o nosso pai e vamos ter filhos com ele. O ambiente contaminou a mente daquelas jovens. Porque a atitude delas foi a atitude que as pessoas viviam lá em Sodoma. Irmãos, por isso que a gente tem que vigiar a maneira que nós vivemos e o ambiente onde nós estamos. A Bíblia diz que nós estamos, né, no mundo. Não peça que tires do mundo, mas que nos livre do mal. Amém? Sabe, levante altar a Deus. Levanta a sua vida a Deus. Guarde a sua mente e sempre questiona: Senhor, o que eu estou andando pensando? Eu estou pensando com a tua palavra ou estou andando pelos meus próprios caminhos? Amém? Vamos ficar de pé nessa hora.